Quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Mesmo que você, por algum motivo, você se desvie do chamado, você opte por outras coisas, mas Deus haverá de cumprir. Deus disse: você tem promessas que foram cumpridas na sua vida? Tem promessas que eu lhe fiz que foram cumpridas? Aí eu disse: tem, sim. Então testemunhe. Dê um testemunho das promessas que eu lhe prometi e que foram cumpridas. Então, eu vou começar do começo. Eu tinha 18 anos, quando eu lendo a palavra de Deus, eu me deparei no livro de Josué. O mesmo livro que Tiaguinho falou. E quando eu cheguei no capítulo 1, verso 9, eu li o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa palavra me impactou tanto, que eu desejei ser pastor nessa época. Nessa época eu desejei ser pastor. Mas, como eu era o filho mais velho da minha família, dos meus pais, e havia uma expectativa muito grande em relação a mim, eu me sentia muito cobrado, não por eles, mas por mim mesmo. Porque naquela época poucos faziam faculdades. Então, eu me sentia na obrigação de fazer uma faculdade. E já estava me preparando. 18 anos, eu estava no terceiro ano na época era curso científico, já é segundo grau, né? Ensino médio hoje. Então, eu estava me preparando já para fazer um vestibular. Mas essa palavra fez com que eu desistisse do vestibular que eu estava me preparando. Eu perdi todo o entusiasmo, eu ia fazer geologia. Então eu perdi todo o entusiasmo. Mas também ao mesmo tempo, eu não sei, aquela história de me formar, de ser, cumprir as expectativas dos meus pais, da minha família. Então, eu passei um tempo sem estudar, sem me preparar para fazer vestibular, mas abri um cursinho de administração de empresas, para fazer o vestibular de administração de empresas. Então, eu resolvi fazer esse cursinho. Fiz o vestibular. Eu sou da primeira turma de administração de empresas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui a primeira turma. Me formei em 1969. A maioria não tinha nem pensado em nascer. Talvez os seus pais nem tivessem nascido ainda. Mas eu me formei nessa época. Praticamente eu esqueci desse chamado do Senhor, porque foi um chamado mesmo. Mas eu queria mais. Eu fiz vestibular para engenharia também e passei. Eu fazia os 2 cursos na mesma época. Engenharia à tarde e administração à noite. Eu terminei o curso de engenharia em 1972. Nessa época eu já trabalhava na Embratel. Mas foi quando veio novamente a vontade de largar tudo e me dedicar somente ao Senhor. Mais uma vez, eu fiquei pensando no seguinte: meus pais investiram tanto em mim, eu me formei, administração de empresas, eu estou trabalhando agora. Então, com o curso de engenheiro, eu posso ganhar até 4 vezes mais do que eu ganho. E isso me encheu os olhos novamente. Então, eu resolvi
abandonar essa ideia mais uma vez. E consegui um curso, um emprego que me deu 4 vezes mais do salário que eu ganhava. E assim foi. Mas Deus nunca esqueceu disso. Eu talvez tenha me esquecido, mas Deus nunca me esqueceu disso. Bem, eu trabalhei por 10 anos como engenheiro. Mas eu queria muito casar. Mas não aparecia quem. Não aparecia quem. Mas no dia que eu vi Daisy, foi na igreja. Foi na igreja. Eu era superintendente da escola dominical, na igreja presbiteriana. O superintendente era o responsável pela escola. E antes de começar a escola dominical mesmo, tinha uma reunião de oração. Eu estava sentado. Quando eu vi, chegou aquela moça, sentou junto de mim. Aí eu olhei para ela. E na hora do cântico, nós, ainda hoje, a igreja presbiteriana é assim, o louvor é com um livrinho chamado Salmos e Hinos. E esses cânticos são cantados há mais de um século, não muda nada. Então ela não tinha os Salmos e Hinos, eu tinha. Quando eu fui cantar, quando foram cantar, né? Fomos cantar, eu mostrei para ela. Então, ela era amiga do meu irmão. E quando foram divididas as classes, ela foi para a classe de jovens. Meu irmão ia passando assim, eu chamei ele e disse: quem é essa menina? Aí ele disse: é Daisy. Ele já tinha falado dela para mim. Bem, conclusão. É que no dia seguinte, os meus pais faziam 35 anos de casados. E eu usei de um artifício, né? Disse: Eduardo, meu irmão, Eduardo, chama a Daisy para vir aqui em casa amanhã, na comemoração dos 35 anos casado dos nossos pais, né? Mas que comemoração era essa? Não ia haver comemoração nenhuma. Meu pai foi para a igreja, culto e oração. Era na segunda-feira, culto e oração na igreja. Foi com minha mãe. E eu para não ficar só em casa com Eduardo, eu convidei uma prima minha que trouxe uma amiga. Então ficou eu, meus 2 irmãos e as 3, minha prima e as 2 amigas dela. Então quando Deise chegou, esperou que meus pais chegassem, nós parabenizamos eles e tal, né? Depois ela foi embora. No dia seguinte eu liguei para ela de novo. Para ela de novo não, liguei primeira vez. Aí convidei ela para ir no shopping. Ia com minha irmã, né? Olha, estou indo para o shopping, minha irmã, você quer ir? Quero. E assim foi. Todos os dias eu ligava e terminou acontecendo. Bem, desde esse dia, desse domingo que ela foi na igreja, até o nosso casamento, foram exatamente 6 meses. Em 6 meses nós decidimos tudo. Casamos e eu sempre sonhava casar numa igreja grande. A minha igreja era pequena, lá em Recife. Uma igreja grande, muitos convidados. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não digo que isso tenha sido uma promessa do Senhor para mim, mas era um desejo do meu coração. E o Senhor respondeu. Então, nós casamos numa igreja batista, chamada Igreja Batista da Capunga, um dos templos mais lindos que tem em Recife. Um estilo americano. E a igreja é muito grande, não estava cheia, mas muita gente. Um outro desejo que eu tinha no meu coração, mas muito forte mesmo, era ser pai. Ser pai de um menino. O primeiro filho teria que ser menino. E um ano depois que nós casamos, exatamente 1 ano e 11 dias, nasceu o Bruno, meu filho mais velho. Então foi uma alegria inexplicável para mim.
Eu lembro que o Salmo 127 diz: os filhos são bênçãos do Senhor, né? E o fruto do ventre é o seu galardão. Não é o fruto do meu ventre, é o fruto do ventre da minha esposa. É o meu galardão. Então, dos 3 filhos que nós tivemos, hoje é a herança do Senhor para nós. Bem, e o tempo foi passando. Quando eu fui eleito presbítero da igreja presbiteriana, no ano que eu fui eleito, eu conheci a apóstola Valnice. Alguém já ouviu falar em apóstola Valnice aqui? Não. Apóstola Valnice. Ela chegou no Brasil, vindo da África, voltando, né, para o Brasil, e ela começou a pregar nas igrejas. E meu pai convidou-a para ela pregar na igreja. Eu nem ia nesse dia, que eu estava meio adoentado, morava em Boa Viagem, a igreja era em Casa Amarela, distante. Mas eu fui. E a palavra que ela trouxe, ela me impactou de tal forma que aonde ela ia pregar, nós íamos, eu e Deise, nós íamos. Bem, conclusão. Aquilo despertou novamente, foi despertando em mim o desejo de me envolver mais com a obra do Senhor. Mas eu não sei o que é que os caminhos do Senhor são muito estranhos. Nós fazemos as coisas da nossa vontade, mas o Senhor está sempre cuidando, guiando para que nós não percamos a visão dele. Então, 10 anos depois que nós casamos, Deise expressou o desejo de voltar nos Estados Unidos, onde ela passou 1 ano e meio e morando na casa de uns pastores presbiterianos, e ela desejou ir. E ela foi. Ela foi, deixou os 3 meninos comigo e foi. E lá, eles começaram, o Brasil estava passando por uma crise muito difícil, econômica e tal, né? E lá eles começaram a conversar com ela: por que você não vem morar aqui? Aqui a economia é estável, não sei o que e tal. Quando ela voltou e falou isso, foi na época que a minha irmã também foi morar nos Estados Unidos. Então, foi uma coisa assim de louco. Eu fiquei fascinado para ir morar nos Estados Unidos. E eu falei para a Deise, e Deise é o que ela mais queria. Então, nós recebemos o apoio dos nossos pais, da apóstola Valnice, e nós partimos, eu, Deise e os 3 filhos, para morar nos Estados Unidos. Nós moramos lá 3 anos. Mas como nós não conseguimos o Green Card, que é o documento de você se tornar residente no país, né? E a apóstola, ela sempre mandava vídeos de áudios para nós ouvirmos. Vídeos não, áudios. Cassete, né? Então, isso manteve a nossa comunhão com ela. Bem, mas nós voltamos. No mês que nós voltamos, ela abriu a igreja. Ela abriu a igreja. A igreja em Segeg. Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. E 6 meses depois, em dezembro de 1994, foi instituída, organizada, aliás, em junho de 94 foi instituída a igreja. Em dezembro de 94, 18 de dezembro de 1994, eu e Deise fomos ordenados pastores. Então veja, quantos anos depois que Deus havia falado para mim, que Deus, eu creio que o chamado de Deus foi quando eu li esse versículo. 19 anos depois. Eu tinha 18 anos, menos 47 menos 18 é quanto?
48 menos 18 dá 29 anos. 29 anos depois, eu fui ordenado pastor. E de hoje a 15 dias, vai fazer 30 anos que eu sou pastor. Que eu fui ordenado pastor. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Mesmo que você, por algum motivo, você se desvie do chamado, você opte por outras coisas, mas Deus haverá de cumprir. E Ele cumpriu na minha ordenação, Ele cumpriu no meu casamento, Ele cumpriu com os meus filhos. Tudo isso são promessas que Deus cumpriu na minha vida. Agora, deixa eu ver outra coisa aqui. Agora, esse tema, nada além da promessa, é muito significativo e muito forte. Porque não há nada além da promessa de Deus. A promessa de Deus é o limite máximo. Quando Deus promete alguma coisa, não tem nada que seja mais superior ao que Ele prometeu. Então esse tema é muito interessante. Mateus capítulo 24, verso 35, diz o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E onde é que estão as promessas de Deus? Estão na palavra dele. Então, se as palavras de Deus jamais passarão, as promessas de Deus também jamais passarão. Elas se cumprirão nas nossas vidas. Eu quero falar hoje sobre algo que nunca falha, que nunca se abala e que nunca muda. São as promessas de Deus. Nunca falha. No mundo em que vivemos, nós podemos ter decepções, nós podemos criar expectativas no homem, criar expectativas nas coisas, no emprego bom que você tenha. Então, nós podemos criar expectativas de todas as formas, mas eu quero lembrar que não precisamos de nada além das promessas de Deus. Tudo que nós precisamos são as promessas de Deus, e elas haverão de se cumprir. Quando Deus faz uma promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que não cumpra aquilo que Ele prometeu. Em Isaías capítulo 55, verso 11, diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a promessa de Deus, quando ela chega ao nosso coração, ela tem um propósito, e Deus vai fazer cumprir esse propósito. Amém? Ela não voltará para Ele vazia, mas fará o que apraz a Ele, e prosperará naquilo que Ele enviou. Isso significa que Deus promete e faz. Ele cumpre no tempo certo e da maneira perfeita. Amém? Como Ele cumpriu na minha vida, Ele haverá de cumprir na vida de cada um de vocês aqui. Amém? Muitas vezes somos tentados a confiar nas coisas terrenas, a nossa força, os bens materiais, relacionamentos ou status, né? Muitas vezes nós somos tentados a confiar nessas coisas, mas tudo isso é passageiro, tudo passa. A única coisa que permanece eternamente são as palavras do Senhor, são as promessas de Deus para nós. O próprio Jesus nos ensina que a própria terra e os céus passarão, mas as suas promessas, a sua palavra, permanecerá para sempre.
Amém? Então, pense nos grandes homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de fé da Bíblia. Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de uma numerosa nação. Mas a mulher dele era estéril. Como é que ele poderia se tornar pai de uma nação se a esposa dele não podia lhe dar filhos? Mas nós sabemos da história. Deus cumpriu integralmente. Esperou que Sara não tivesse mais nenhuma condição de gerar um filho. Deus esperou que Abraão também ficasse muito velho, para que o filho que nascesse seria um filho da promessa, não da força de Abraão, nem do vigor de Abraão, mas seria um filho que Deus haveria de gerar nele, através dele. Mas Deus cumpriu essa promessa em Abraão. Glória a Deus. José foi traído pelos seus irmãos, mas Deus também tinha uma promessa para José. José, muito novo, ele teve 2 sonhos. Um sonho era que 11 feixes se encurvavam diante do feixe dele, feixe de cereal. E ele contou para os seus irmãos isso. Os seus irmãos ficaram furiosos com ele, porque eles começaram a ter inveja de José. E eles diziam: mas será que você acha que nós vamos nos curvar diante de você? Depois ele teve outro sonho, que 11 estrelas, o sol e a lua se encurvavam diante dele também. E o pai dele repreendeu. E nós sabemos a história também. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. Mas José, eu creio, ele nunca perdeu a esperança de que aquela promessa seria cumprida. Ele foi comprado por um homem muito rico, chamado Potifar. A mulher de Potifar desejou José e ela arquitetou um plano que ele foi pego como se ele estivesse querendo assediá-la. Foi preso por isso, mas na prisão, nós sabemos da história, estou falando rapidamente aqui, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro do rei. E o que ele revelou aconteceu. Depois o faraó teve um sonho. E o copeiro lembrou-se do pedido de José. Lembra-te de mim quando saíres daqui. E o copeiro falou para Faraó, e Faraó trouxe José. E José decifrou o sonho do jeito que aconteceu. Então, José esperou pacientemente até que a promessa de Deus se cumprisse. E o maior exemplo de todos é Jesus Cristo. Ele é a personificação das promessas de Deus. Em Jesus temos salvação, perdão, paz e vida eterna. Amém? Hoje, Deus te convida a descansar somente nas suas promessas. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Se você está enfrentando lutas, escassez ou dúvidas, lembre-se de que as promessas de Deus são suficientes para te sustentar. Talvez a maioria das pessoas achem que os adolescentes não passam por lutas. Passam porque eu fui adolescente e eu passei por lutas. Lutas até difíceis. Mas
creia nas promessas de Deus na sua vida, porque elas haverão de sustentar você. Concluindo, você não precisa de nada além das promessas de Deus. Creia nisso. Elas são sua âncora no meio das tempestades, sua força em tempos de fraqueza e sua esperança em dias sombrios. Confie nele, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que possamos viver cada dia com essa certeza no nosso coração. Deus é suficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Suas promessas são eternas. E nele encontramos tudo o que precisamos. Amém?